Vou começar, tá? Eu vou começar falando então, boa noite, Inês, sobre a visão da Umbanda a respeito do sofrimento, né? Desse sentimento tão desagradável e desafiador na nossa vida, né? Tá tudo certo o áudio? Que bom. Tá, vamos lá então. Sofrimento, esse sentimento que é intrínseco ao ser humano, né? Intrínseco no sentido de que faz parte da gente, faz parte do instinto, né? Um dos nossos primeiros, os instintos primórdios, vamos chamar assim, tanto que animais sofrem, né? Então é um sentimento que faz parte da nossa vivência, está muito ligado a nós, na nossa alma, nas nossas profundezas. E dentro das vertentes aí da psicologia e da antropologia se compreende o sentimento por dois vieses, né? Primeiro, a forma como a gente lida com o sentimento, né? Muito ligado à nossa estruturação emocional básica, a nossa estruturação familiar, a nossa sustentação emocional para lidar com o sofrimento, mas também a questão do lugar social, né? Do conceito do que é um sofrimento, porque o que é para uns não é para outros, e a gente percebe muito essa diferença do conceito do sofrimento em diferentes culturas, né? Por exemplo, para nós que moramos num país que tem uma tradição cristã forte, né? A morte é uma coisa muito difícil para a gente lidar. A morte está ligada ao sofrimento, sendo que para outras culturas, principalmente as orientais, tribais, a morte ela é um motivo de comemoração, de alegria, de passagem, né? Então a gente percebe essa presença do sofrimento no decorrer da nossa história em diferentes culturas, de diferentes formas, né? Se a gente for lá para trás, lá no Egito, Mesopotâmia, o sofrimento ele tinha uma significação. Tu vai para a Grécia, tinha outro significado e outros motivos, né? Na Grécia a gente tem até o gênero literário da tragédia grega, em que com acontecimentos muito drásticos que causavam muito sofrimento eram motivos de entretenimento, né? Através da literatura. E logo após esse período aí da antiguidade grega, a gente tem a Idade Média, em que há uma presença muito forte na sociedade da igreja cristã, né, do catolicismo, mais precisamente do que hoje a gente entende como catolicismo, na verdade, né? Mas dentro dessa sociedade a gente tinha uma igreja com muitas regras, muito duras, muito rígidas, e que regia a sociedade como um todo, né? A sociedade ela era controlada, manipulada e ordenada pela igreja. E esse período ele foi tão caótico e tão subversivo ao mesmo tempo que ele é conhecido como a Idade das Trevas, né? Muitos historiadores e antropólogos falam sobre o sentimento de sofrimento que havia durante a Idade Média, né? Ele ficou impregnado no nosso íntimo, no nosso inconsciente coletivo, e muitos antropólogos defendem a ideia de que a gente hoje, em 2020, ainda sofremos, temos essa relação de apego com o sofrimento em decorrência do que aconteceu na Idade Média, como se fosse uma memória do nosso inconsciente coletivo enquanto sociedade, enquanto seres humanos, né? E se a gente parar para pensar, a gente consegue perceber realmente ao longo da nossa história a influência dessa imposição de sofrimento através das eras, dos anos, das sociedades, das religiões. Porque logo após o fim da Idade Média a gente tem o descobrimento do Brasil, a invasão do Brasil pelos portugueses, pelos europeus, a chegada deles com os negros escravizados, com os negros explorados, né, que trazem para cá, para o Brasil, o culto ao orixá, o culto à Enkice, o culto ao voodoo, o culto às divindades africanas.
E a forma como os negros escravizados e explorados encontraram de louvar suas divindades, de louvar os orixás aqui no Brasil foi através do sincretismo, né? A gente está nesse país aí que foi colonizado por Portugal, que é um país com uma tradição cristã muito grande, muito significativa, né? Então, os negros tinham a autorização de assistir às missas, de participar dos cultos católicos, né, ritualísticos católicos, encontraram, através dos santos, né, uma forma de cultuar suas divindades, os seus orixás, pela semelhança de alguns aspectos, né, algum com São Jorge, aquela coisa toda, né. Mas a partir desse momento do sincretismo, em que o negro começa a louvar o seu orixá através do santo, a gente percebe essa influência já de cara do catolicismo, do sofrimento cristão, do sofrimento como uma forma de evolução dentro desse culto ao orixá, sendo amalgamado, sendo unido, né, sendo inserido ali pelos negros que estavam louvando os orixás. Porque tem isso no catolicismo, né? O sofrimento como uma forma de evolução, né? A gente tem várias passagens bíblicas, eu sei porque eu li a Bíblia muito na minha vida, agora estou lendo bastante, mais ainda, enquanto estudante de ciências da religião, né? Mas a gente tem várias passagens, tem uma em Pedro que me marcou muito, que fala sobre, né, numa conversa com Deus, falando que as sociedades estão passando por um período de sofrimento total e absurdo e mútuo, mas que é importantíssimo, porque é através desse sofrimento que vai vir a bênção divina, a ascensão, a chegada aos céus, a chegada ao paraíso, né? Então o catolicismo tem isso sim na sua raiz, o sofrimento como uma forma de evolução. Você precisa sofrer para evoluir, coisa que não existe na Umbanda, coisa que não existe originalmente no culto ao orixá, né? A nossa religião não fala que você tem que sofrer para crescer, para evoluir. A via evolutiva da Umbanda é uma só, que é a consciência, a mudança, a transformação, a lapidação, a reforma íntima, né? Mas, como, né, a nossa religião surgiu aqui nesse país de forte influência e forte ancestralidade, porque está no sentido, né, de ser ancestre, de ser o começo, o cristianismo, né? Então a gente vê essa influência muito forte, a gente vê muito isso da questão do sofrimento nas lendas dos orixás, nos itãs, que são as histórias, né, a respeito dos orixás. Eu não sei o quanto vocês conhecem as lendas e as histórias dos orixás, mas em todas elas, todas as lendas, todas, de Iemanjá, de Oxum, de Ogum, de Obá, de Obaluaê, de Oxalá, de Ansã, em todas elas, os orixás aparecem como? Em formas humanas, e não só em formas humanas, humanizados, né? É uma mitologia que humaniza a divindade. Ou seja, eles aparecem com características humanas. O sofrimento é parte dos orixás, a vaidade é parte dos orixás, a intriga é parte dos orixás, o ciúme, a inveja são partes dos orixás. Eles são personagens mitológicos que têm os mesmos sentimentos que a gente, que têm o mesmo sofrer que nós. E por que isso acontece? Por que as lendas são contadas dessa forma? Por que há essa humanização? Por que coloca a Oxum como uma personagem lá toda vaidosa, manipuladora, mentirosa, meticulosa? Por que bota a Obá lá como a ingênua que acredita em todo mundo? Por que bota o Ogum como aquele que tem o poder e toma a mulher à força? Por que isso? Por que essas características humanas? Porque o ser humano precisa disso. Né? O ser humano precisa desse recurso espelhado de se enxergar em tudo para poder compreender alguma coisa. Né? O ser humano está sempre humanizando coisas, humanizando divindades para conseguir entendê-las. Né? Se diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Errado. É ao contrário.
O homem fez Deus à sua imagem e semelhança. O homem que construiu a imagem de Deus como um velhinho com cajado e barba branca lá no céu em cima de uma nuvenzinha. É o homem que construiu essa imagem da Oxum como a mentirosa, a meticulosa, a manipuladora, ou a do Ogum como o violento, né? Porque isso não é divino, isso não é de Deus, isso é humano, né? Então, o humano, para compreender o que é divino, aproxima do que é humano, para entender, para se entender, para entender a divindade, né? E aí, nesses Itãs, traz toda essa ideia do sofrimento, do orixá que sofre, do orixá que tem vícios, do orixá que é humano, e reforça essa ideia de que o sofrimento é parte da evolução enquanto ser humano. E não é. E não é. Eu não sei se vocês conhecem lendas dos orixás, uma ou outra, né? Tem algumas muito conhecidas. Que eu sempre puxo pro meu e pra minha mãe, mas uma lenda que me intriga muito e me deixa furiosa ao mesmo tempo é a lenda de Obá, Xangô, Oxum e Ansan, né? Se dizia que Xangô era um grande rei do seu reino e tinha 3 esposas. A primeira era Yansan, a segunda foi Obá e a terceira era Oxum, que era a mais jovem e a mais bonita, né? E um dia Oxum, muito enciumada da atenção que Xangô estava dando para Obá, resolve pregar uma peça na Obá, e ela cozinha uma sopa com cogumelos para Xangô e diz para Obá que o que estava na sopa não eram cogumelos, era a orelha esquerda dela, que ela havia cortado a orelha para fazer uma sopa para Xangô, porque era o próprio sacrifício que ela faria, né, para demonstrar o seu amor para Xangô. E Obá acredita, e Obá vai lá e corta de verdade a orelha dela e faz a sopa para Xangô, e Xangô fica muito furioso, e fica furioso com as duas brigando, e as duas ficam muito tristes, choram muito e se transformam em 2 rios. Qual é a real compreensão, né? Falando agora como uma professora de literatura. Como é que a gente lê essa lenda? Obviamente, ela não é verossimilhante. Significa que ela não tem semelhança com a realidade. Ela é uma alegoria, uma metáfora, uma simbologia. E assim são todas as lendas. Simbologias para a gente entender arquétipos e mistérios dos orixás. Né? Numa lenda como essa, a gente tem todo lá uma questão sobre Obá ser a senhora que rege a verdade, sobre ser a senhora que rege o amor homem-mulher, enquanto Oxum rege todas as formas de amor, Obá rege o amor afetivo do homem-mulher, ou da mulher-mulher, ou do homem-homem, né? O amor afetivo do casal. A própria questão de Xangô ser casado com Oxum, isso é uma representação das hierarquias divinas, né? A gente tem um Ogum encantado chamado Ogum do Fogo, que faz par vibratório com a encantada Oxum da Cachoeira. E aí nas lendas se traduz esse par vibratório que acontece das hierarquias divinas dos orixás como um casamento, né? A própria lenda de Oxóssi e Ogum, que Oxóssi é o irmão mais novo de Ogum, representa o quê? Que Oxóssi, ele tem esse aspecto mais jovial, ele é a energia vitalizadora de Ogum, mas dentro de um molde mais jovial, é uma energia mais ligada ao jovem. O eólico, o ar é o segundo elemento de Oxóssi, né? Então, nas lendas, a gente vai encontrando simbologias, né? Metáforas sobre o que é o orixá, sobre o que são as hierarquias divinas. Então, por isso, a nossa leitura ela não pode ser literal a respeito de uma lenda, ela tem que ser simbólica. Porque na lenda vai falar de sofrimento, mas ninguém está fadado a sofrer, porque a partir das lendas se criam esses tabus, né? De que lá o Obá do Xangô, que filhas de Obá nunca vão ser felizes no amor, que filhas de Obá não sabem lidar com o homem. Inclusive, estava atendendo essa semana passada, uma menina que veio do candomblé, e teve alteração na coroa dela, porque ela era originalmente uma filha de Ogum, e aí foi mudado lá, a mãe de santo dela mudou para Obá porque era lésbica, então lésbica só pode ser filha de Obá. É umas coisas assim, né? Da falta de percepção de leitura da lenda.
da compreensão de que o que o orixá te traz é sofrimento. Não, é que você, por ser lésbica, você por ser homossexual, você por não ser casada, vai ser dada a esse orixá, você está fadada a esse sofrimento da infelicidade no amor, né? E tá errado, tá muito errado. Não é assim que a gente lê, que a gente compreende uma lenda. A lenda é legal? É. Ela é ilustrativa, ela nos ajuda a pensar sobre o arquétipo e a atuação do orixá na nossa vida. Mas ela é ilustrativa e ponto, né? A gente sabe que toda a literatura africana ela é oral, né? Não havia escrita, então era muito passado de pai para filho, de um para outro. E um dos, vamos chamar assim, dos lados negativos da literatura oral é essa alteração constante da narrativa, né? Ela não é mais a original, ela passou por muitas mudanças e passa, tanto que a gente tem várias lendas que contam desfechos diferentes ou que tem começos diferentes, né? Por ela ser essa coisa muito dinâmica, ela não é muito firme, ela não dá muita firmeza, substância, né? Então, essa é a função da lenda, criar simbologias e não trazer a ideia e reforçar a ideia do sofrimento, né? Então, como é que a gente lida com o sofrimento na Umbanda, né? A Umbanda te dá recursos para tu aprender a lidar com o sofrimento, né? A Umbanda te dá meios e instrumentos para o autoconhecimento, para a autopercepção e para aprender a lidar com o sofrimento, né? E eu estava conversando hoje com uma entidade que me ampara, a Pajé Indiara, e a mãe falou sobre a tendência que o ser humano tem a se agarrar a coisas, né? Desde que a gente é bebê, em memórias uterinas, de estar agarrado no cordão umbilical na mãe, aí tu nasce e tu continua agarrado na mãe, e aí tu te agarra em coisas a vida inteira. E o sofrimento é uma dessas coisas às quais a gente está agarrado frequentemente. E quanto mais a gente se agarra ao sofrimento, mais a gente constrói o sofrimento como a nossa zona de conforto. E quando a gente constrói o sofrimento como a nossa zona de conforto, daí, meu amigo, já era. Tá? Fica muito difícil desconstruir isso, mudar essa realidade, né? Eu não sei se vocês conhecem pessoas que são assim, que criaram o sofrimento a zona de conforto. Tu pergunta pra pessoa, oi, tudo bem? Ela, não, porque eu não tô bem, porque eu tô mal, porque é minha mãe, porque é minha filha, porque não sei o quê, porque no meu trabalho. É sempre aquele chororô, aquele mar de reclamação, é sempre a construção dessa realidade sofrida, né? E é muito fácil a gente cair nesse buraco negro de zona de conforto, no sofrimento, porque tudo dá errado na nossa vida e a gente se coloca no papel de vítima, né? E quando a gente é vítima, a gente se exime da responsabilidade de mudar a nossa realidade. Então a gente tá abraçando, agarradinha, que nem a Pajé falou, agarrada no sofrimento, porque eu preciso estar agarrada em alguma coisa, né? E não é no sofrimento que a gente tem que estar agarrada, a gente se agarra à solução, a gente se agarra à vida, a gente se agarra à alegria, ao otimismo, né? E a Umbanda te dá instrumentos e recursos para isso. E quando eu falo dar instrumentos e recursos, eu não falo que a Umbanda vai acabar com o seu sofrimento, porque ela não vai. A Umbanda te dá ferramentas para tu te autoconhecer, entender teus gatilhos, entender o que te bota para baixo e melhorar. Porque tem isso também, né? Todo um processo de autoconhecimento. Eu não posso vir aqui dar um discurso superficial de positividade tóxica e dizer, não, mas é só pensar positivo que vai dar tudo certo, que não é verdade. Que tudo é crença limitante. Não, nem tudo é crença limitante. A gente passa por desafios, a gente é posta em situações de desafios que trazem sofrimento, porque trazem mudanças internas, externas, nos tiram da zona de conforto e a gente tem que lidar com isso, né? E como que a gente lida com o sofrimento, né? Como fazer esse movimento interno aí do autoconhecimento, da autopercepção e da mudança? Eu tenho duas formas de fazer. Quando eu estou em uma situação de sofrimento, se é uma situação em que eu causei o sofrimento, em que eu me coloquei naquela situação e eu estou sofrendo por alguma coisa que eu criei,
eu vou pra preto velho. Porque eu só quero um colo, eu só quero um colinho pra chorar. Eu sei que a culpa é minha, eu sei que eu tô me abraçando no sofrimento, mas eu quero um colinho. Quando não é uma situação assim que eu, pela minha imaturidade, pelas minhas atitudes questionáveis, não criei esse sofrimento, tá sendo um desafio da vida, eu vou a Oxalá. E eu peço pra Babá Oxalá me trazer muita clareza mental, para que eu tenha condições mentais e emocionais para superar o meu problema, que eu seja capacitada através de Pai Oxalá para superar esse sofrimento, para ter condições de passar por isso de uma maneira firme, menos, não vou dizer o mais tranquila possível, tá? Mas o menos caótica possível. E foi depois de um pedido desses para Babá Oxalá que eu tive uma ideia, né? Possivelmente era Oxalá me intuindo, me instruindo, em que eu comecei a fazer práticas meditativas. Eu sempre gostei muito de meditar. E como eu sou um ser humano, eu tendo a humanizar tudo, né? Então eu uso o recurso da humanização e da personificação do motivo do meu sofrimento em meditação e converso com ele. Eu lido com este sofrimento. Vamos supor, tá? Vou inventar uma situação. Um término de um relacionamento, que é um processo sempre muito dolorido que traz muito sofrimento, né? Não queria ter terminado, ou eu gosto muito dessa pessoa, ela não gosta mais de mim, ou eu gosto muito, mas a gente é melhor separado, mas essa separação tá me trazendo sofrimento, né? Aquele primeiro período pós-separação que é muito difícil, muito complicado e muito desafiador, né? Eu personifico esse sentimento, o meu término de relacionamento ou o meu sofrimento acerca do meu relacionamento anterior. Isso é personificado na forma de uma pessoa na minha frente e eu converso com o meu sofrimento. Eu pergunto, o que você está fazendo aqui? O que você veio me ensinar? Por que você está me visitando com tanta frequência nos últimos dias? O que eu tenho que fazer para você ir embora? Eu convido o meu sofrimento para entrar na minha casa, tomar um chá comigo e depois ir embora e rezar para não voltar mais. Mas se voltar, eu vou sentar e vou conversar de novo, né? É um recurso que eu utilizo de personificação do meu sofrimento e tem sido muito positivo para mim. É quase uma autoterapia, né? Mas foi a partir disso que eu entendi uma frase que uma vez uma psicóloga me falou muitos anos atrás, que é: eu sinto o sofrimento, mas eu não sou o sofrimento, né? E é isso aí, o sofrimento a gente vai sentir, mas a gente tem as ferramentas para se autoconhecer, para mudar o nosso comportamento, para desarticular alguns gatilhos e para movimentar, para superar, para evoluir, para crescer, né? Esse é o recurso que eu uso, tá? Não sei se é possível para vocês. Nem sempre eu consigo fazer, em situações muito desesperadoras eu consigo acender uma vela, chorar e pedir: pai, mãe, me dá uma benção, me dá seu axé, e eu fico só sentindo aquele magnetismo me trabalhando, recolhendo as cargas emocionais, aquilo já traz um alívio pro meu peito, e eu tô bem. Eu vou tomar um banho de erva, eu vou defumar minha casa, eu vou ralar uma pemba e assoprar para dentro da minha casa para trazer tranquilidade, paz, né? Equilíbrio. Vou fazer as práticas que a Umbanda me ensinou nesses anos, né? Mas esse recurso da meditação, ele tem sido muito positivo. Espero que vocês tentem fazer e que seja positivo para vocês também, porque personificar o sentimento, né, esse espelhamento, na verdade, de um processo interno teu, que é o sofrimento, te bota cara a cara ali com um problema real e te impulsiona a mudança, a transformação e a superação disso. Eu vi que tinha umas perguntas, vou começar a responder agora. Cadê? Peraí. Sim, Júlia, porque acham que sempre é karma. Porque é muito confortável tu acreditar que é um karma. Tipo assim, eu tô sofrendo porque é o meu karma. Isso te
exime da responsabilidade de mudar a tua realidade. Tu coloca... porque as pessoas têm a ideia de que karma é isso, é o sofrimento obrigatório. Tu tem que passar por isso, até o karma. É a justiça divina. E não, o karma, ele é justamente a mudança. Ele é o contrário da concepção popular. Porque a concepção popular diz que é o sofrimento obrigatório. E a concepção real do karma é transformação interna e externa. É a mudança, é a superação, é o autoconhecimento. Essa live tem que ir pro nosso canal no YouTube. Tanta gente precisava ouvir a Júlia. Eu precisava ouvir isso também. Simone, isso se chama teta. Não, isso se chama autoterapia. Personificar o sofrimento, puxa vida. É puxa vida mesmo, mas tem sido bem positivo para mim. Eu tenho tido algumas respostas muito mais rápidas com esse ato de personificar o conhecimento, né? Mas eu consegui colocar ele na prática plenamente quando eu tive a certeza absoluta e vivenciei isso no meu corpo, que a única via evolutiva da Umbanda é a consciência, a evolução, o crescimento através da consciência, da expansão dessa consciência, da transformação, da transmutação, né? Da lapidação interna, da reforma íntima, e não através do sofrimento. A Umbanda não quer me batendo o pé e chorando e fazendo birra porque eu tô na minha zona de conforto de sofrimento. A Umbanda quer filho que saiba caminhar sozinho, que crie para si as condições de amadurecimento emocional, de amadurecimento mental, de tranquilidade e de eu vou fazer. E se eu não tô conseguindo fazer, eu vou pedir ajuda pro meu irmão e vai dar tudo certo, né? Mas também de não anular esse sofrimento, de não sufocar ele dentro de ti, de não anular, de não cortar e sim de entender. Porque a gente simplesmente ignorar o sofrimento também não dá, né? Cria um outro desequilíbrio aí dentro de coisas que vão ficando muito abafadas, né? E ficam ali, e em qualquer momento explode tudo, sai pra fora de uma forma drástica e caótica e não é legal, né? Então, ok, temos uma gama de problemas aqui, vamos separar um por um, entender, meditar, personificar um por um e vamos tentar resolver. E vamos firmar as nossas velas, vamos fazer nossos banhos de ervas, vamos fazer a defumação, vamos saravar, vamos fazer o que a Umbanda nos oferece para tentar resolver, né? O Gustavo tá falando que minha técnica de personificar é diante de um espelho. Quando sei que sou eu, converso comigo para entender onde está a raiz e o que eu posso fazer. Perfeito isso, Gustavo, perfeito. Eu não gosto muito de me olhar no espelho, sou uma leonina meio estranha, né? Então eu gosto de fechar o olho e personificar aquilo. Mas talvez até para quem tenha mais dificuldade nessa prática meditativa de condicionar teu mental e criar aquela imagem da personificação do sofrimento, seja muito válido fazer isso na frente do espelho, né? Do se olhar e falar para si o que é, né? Qual é que é? O que está acontecendo? Mas é muito interessante. Eu acho, Simone, que é um material incrível para psicanálise, porque tu personifica. Eu, no caso, não só personifico, eu humanizo o meu sentimento, o meu sofrimento. Ele cria formas humanas, das mais variadas possíveis. Algumas são menos humanas e outras são mais, né? Mas às vezes são formas femininas, são formas masculinas, é homem, é mulher, é uma coisa estranha, mas são formas, como eu entendo, um espírito, ou uma pessoa, um ser humano. E é interessantíssimo. Eu acho que é um material incrível aí da psicanálise, da psicologia, da antropologia para ser analisado. E eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. É isso. Acho que eu não tenho mais nada para falar. Eu dei a minha sugestão, fiz as minhas proposições, as minhas provocações.
E queria deixar, então, sugerido que vocês façam essa prática aí da personificação do sofrimento, né, do sentimento de dor. Para quem tem dificuldade em fazer essa meditação, faz de frente para o espelho. Ou a gente pode fazer aí uma prática conjunta de meditação guiada quando voltarem às sessões da casa, hein? Fica a dica, só acho que podemos ter uma doutrina sobre meditação e sobre meditar a respeito do nosso sofrimento, personificar e nos trabalhar a partir disso, né? Agradeço então a presença e a participação de todos. Simone canta um ponto libertador. Eu tenho muita vergonha de cantar, eu não vou cantar, eu vou cantar só na minha cabeça. Mas para vocês saberem, o ponto mais libertador para mim, tem 2 na verdade. Nanã, Negra de Angola, e Navio Negreiro, aquele ponto magnífico de Iemanjá. Sempre, não sei porquê, mas é libertador, certo? Saravá e axé para todos vocês. Um beijo, que seja uma noite de desdobramentos, de muitos aprendizados na contraparte espiritual. Negreiro no fundo do mar. Ai, tudo ponto do... Correntes pesadas na areia arrastar.